A fé vem pelo ouvir. Agora, a leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e a jornalista Cristiane Postigo. Olá, amigos. Hoje nós estamos começando aqui um propósito de leitura da Bíblia Sagrada, começando aqui no livro de Lucas, e a Cristiane e eu vamos estar lendo juntos aqui e procurando transmitir a você um recado de Deus para o seu coração. Vamos lá, Cristiane, começando então, capítulo 1 de Lucas, versículo de número 1. Tendo, pois, muitos empreendido por pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Nós vemos assim nesse texto, quando a Bíblia fala aqui desse homem, desse servo de Deus, a Bíblia mostra que tanto ele quanto a esposa eram ambos servos de Deus, casal esse comprometido com o Senhor. Mas ele vivia um momento difícil de suas vidas porque desejavam ter filhos e não tinham. Às vezes o fato de você ser de Deus não te exime de enfrentar adversidades na vida. Mas só que quando você exercer o seu sacerdócio, você vai ver que Deus entrará em ação para lhe dar a vitória que você precisa. Foi isso que aconteceu, né, Cristiane? Quando ele exerce o sacerdócio diante de Deus, o próprio Deus entra em ação e dá a ele o filho ao casal que eles tanto almejavam. Muito me chama a atenção porque Deus tinha um propósito nesse casal. E ainda que eles fossem, avançados em idade, Isabel era chamada de estéril, ela não era estéril. Deus tinha o tempo certo para todas as coisas. Então, as orações foram necessárias, porque ele diz aqui que o anjo veio, e falou para ele sobre que vinha em resposta às suas orações. Então, não podemos deixar de orar, devemos orar sem cessar, para que Deus possa chegar e trazer no tempo certo a bênção dele que está escrito no livro da vida. Deus já escreveu a respeito de cada um de nós os propósitos que ele tem. E é lindo demais porque diz que eles teriam alegria, prazer e alegria, e muitos também se alegrariam no nascimento. E o principal alvo desse fruto desse casal era converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Nós sabemos que João Batista foi um profeta muito poderoso e a palavra que ele trouxe foi exatamente essa: arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E ele viria com a unção de
virtude de Elias. Qual era a virtude de Elias? Era confrontar Israel, que estava vivendo um momento em que tinha apostatado, tinha se desviado de adorar a Deus e estava adorando outros deuses, Baal e Astarote. E ele vem com essa intenção de poder chegar e levar as pessoas a um quebrantamento, arrependimento e conversão, através de quê? De falar a verdade, a palavra de Deus. Vamos continuar a leitura? Lucas 1,18. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses, e se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio, quer dizer, a minha vergonha, entre os homens. A gente vê nesse relato que o anjo ele veio trazer boas novas. Só que ele não recebeu dessa maneira, ele começou a pensar no modo natural. Zacarias começou a raciocinar: como que isso vai acontecer? Eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Naquele momento que ele faz essa pergunta, ele não conseguiu confiar, não creu. Demonstrou a sua incredulidade, né? Exato. Interessante também que, como era um plano de Deus, a incredulidade dele não impediu o plano de ir adiante. Mas ele teve também uma, entre aspas, punição, né? Ele ficou mudo, não podendo falar por causa da incredulidade. Mas só que o próprio Deus cumpriu aquilo que falou. E nasceu a criança conforme a promessa de Deus. Estava escrito, né? Era cumprimento bíblico, não era uma promessa apenas para o casal, era uma promessa para Israel todo, já profetizado pelos profetas. A leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e Cristiane Postigo.